Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecer é Preciso. Em mais uma reflexão, hoje nós iremos falar sobre amigos. Amigo não é infalível, amigo erra. Nós erramos com os amigos. E nós temos uma passagem interessante na Bíblia com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, empreendendo essa primeira viagem com Barnabé, e junto com Barnabé, junto com eles também ia o sobrinho de Barnabé, João Marcos. E João Marcos, num determinado momento, ele resolve voltar. E ali tem uma dificuldade, uma confusão entre eles, mas a Bíblia não relata, ela não entra em minúcias nesse primeiro momento. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13, diz assim o texto: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, que é o João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Com essa atitude da volta, da desistência de João Marcos, Paulo ficou ressentido. O texto não vai nos informar, nesse primeiro momento, sobre esse ressentimento, sobre essa contenda, sobre essa discussão. Mas passaram alguns anos, eles voltam a fazer a segunda viagem. E, novamente, Paulo convida Barnabé e conversa com ele. Seria bom que nós voltássemos a revisitar, a exortar, a ajudar, a acompanhar esses irmãos que nós fizemos na primeira viagem. E nós estendemos um pouquinho mais. E aí, Barnabé lembrou do seu sobrinho João Marcos e queria que ele fosse também. E Paulo não aceita. Aí sim, a Bíblia vai nos dar um relato, mas com detalhes. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, do versículo 38 a 40, diz assim: Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Ele estava se referindo à primeira viagem missionária. E continua dizendo assim: E tal contenda houve entre eles, ou seja, discussão, uma contenda grande, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, seu sobrinho, navegou para Chipre, a sua terra natal, era uma ilha. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu nessa segunda viagem missionária, foi para o sul da Galácia. Então, aqui nós vemos um Paulo reticente, que não queria perdoar a atitude de João Marcos na sua primeira viagem. Mas Deus é misericordioso. Deus até na separação dos companheiros, ele ainda abençoa para um propósito. Paulo e Silas foram para a sua terra, fez seu trabalho por lá. A Bíblia não registra com detalhes, mas, contudo, Deus coloca Silas na vida de Paulo. Silas, cidadão romano, e Paulo precisava ter esse tráfico, essa entrada por esses lugares, tal qual Paulo, romano também, cidadão romano, ele deveria também ser acompanhado. Seria bom que ele fosse acompanhado por um outro cidadão romano. Além do que, Silas também era uma pessoa que secretariou, que ajudou Paulo nos seus escritos. Em 2 Tessalonicenses, nós vemos que ele ajuda, ele transcreve a carta do segundo Tessalonicenses. Também nós vemos que esse homem era um homem culto das letras. Ele ajudou Pedro
também a escrever a sua primeira carta. E nós vemos em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, no verso 12, Pedro escreve assim: pelas penas de Silas, por Silvano, que é o Silas, por Silvano, vosso irmão, fiel irmão, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estás firme. Então, pelas penas de Silvano, de Silas, Pedro escreve. Então, na realidade, Silas foi um homem abençoador do ministério, tanto de Paulo quanto de Pedro. Deus providencia, Ele providencia esses homens nessa caminhada. E nessa caminhada de Paulo vai amadurecendo. Paulo vai na sua caminhada de santificação, de proximidade, de experiência com Deus, de vendo tudo que ele viu nessa caminhada. Quando chega no ano de 66 depois de Cristo, ele está na sua segunda prisão em Roma. E na sua segunda prisão, ele está na antessala da morte. Ele está na antessala do martírio. Ele sabe que iria perecer. Ele sabe que o facão, a foice, o machado de Roma iria atingi-lo. E, de repente, ele escreve uma carta para o seu filho na fé, Timóteo. Ele pede a Timóteo: vem ter comigo depressa. Porque ele estava sozinho. As pessoas tinham abandonado. Ele narra isso no final da sua carta de 2 Timóteo, capítulo 4. Mas o que eu quero me ater aqui é no verso 11. De 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, que diz o seguinte: só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Esse João Marcos, da primeira viagem, que ele não queria junto, agora ele quer junto. É muito útil para o ministério. Amigos erram. Nós erramos com os amigos. Mas existe uma coisa chamada reconciliação, perdão. E você, nós já erramos com amigos. E nós já erramos com os amigos. Mas é o momento da reconciliação. Esse vídeo é para despertar você a reconciliar com seu amigo. E o mais interessante, quando você transporta isso para a Bíblia, o homem estava afastado de Deus. Deus reconcilia com o homem através do seu Filho. Deus chama, vem ao mundo, o Verbo se faz carne, e a reconciliação entre o homem e Deus é feita através do próprio Deus, através de Jesus Cristo. E mais do que isso, nessa caminhada, ele nos chama, o Senhor Jesus Cristo nos chama de amigos. Nós vamos ver isso no Evangelho de João, no capítulo 15, que vai dizer, no verso 15: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Com verdadeiros amigos ao lado, a caminhada fica mais fácil. Nós precisamos de amigos. E aquele amigo que você está sentindo dificuldade em reaproximar, reaproxime, reconcilie, peça perdão, abrace. A sua caminhada não será solidária, ou melhor, solitária. A sua caminhada será solidária. Nós não precisamos caminhar solitariamente. Precisamos de pessoas que possam ajudar nessa caminhada. Assim como Silas ajudou a Paulo, depois Paulo com uma nova lente, a lente do perdão, da reconciliação, ele viu a qualidade
do seu amigo, do seu irmão, que era João Marcos. Traze-o, porque ele é muito útil. Traga seu amigo para perto de você. Ele é muito útil para você na sua caminhada. Que Deus nos abençoe. Que a reconciliação brote no meu coração, no seu coração, a cada dia da vida. Que Deus nos abençoe.